Você já sentiu que a vida, com sua misteriosa sabedoria, envia sinais inconfundíveis? Imagine acordar numa manhã e notar que o ar parece diferente, como se cada brisa sussurrasse um segredo. É hora de se afastar. Às vezes, esses presságios não são meras coincidências, mas mensagens que exigem ser ouvidas. Nesse instante, quando a alma se comove e o coração pulsa com um anseio por liberdade, surgem perguntas profundas. Por que insistimos em ficar ao lado de quem nos drena, quando cada fibra do nosso ser clama por autenticidade? A história que hoje te convido a conhecer nasce no cruzamento entre a intuição e a dor. É a narrativa daqueles momentos em que, sem perceber, ignoramos as advertências do destino. Em meio a relações que pareciam prometer amor, muitas vezes esconde-se um eco silencioso que nos diz: você merece mais. Talvez você já tenha se encontrado numa situação em que, mesmo sentindo que algo não se encaixa, aferrou-se à ilusão de que tudo poderia mudar. É como se lá no fundo, nosso inconsciente tentasse falar numa linguagem que só o coração entende, enviando mensagens por meio de emoções e padrões que se repetem incessantemente. Carl Jung ensinou que o inconsciente é um espelho fiel, refletindo não apenas nossos medos e feridas, mas também aquelas necessidades profundas que muitas vezes deixamos de perceber. Aquela sensação incômoda, aquele sussurro persistente quando algo parece fora do lugar, é a voz do nosso eu interior clamando por atenção. E é justamente nesses momentos, quando a energia vital que alimenta nossa criatividade e paixão começa a se esvair, que devemos parar e escutar. Pois por trás de uma aparência de calma, o nosso interior grita: eu não estou sendo eu mesmo. Neste relato, a narrativa acende com a força de uma revelação. Cada relação que não nos permite florescer é um convite para olhar para dentro e redescobrir a parte de nós que se perdeu no labirinto de expectativas e medos. Já se perguntou por que é tão difícil se desprender? A resposta reside na dualidade entre o amor e o apego, onde o primeiro é um ato de liberdade e o segundo, uma prisão que nos impede de sermos autênticos. Nesse exato momento em que você percebe que segurar o que te consome não é fraqueza, mas sim um sinal de que seu ser anseia por algo mais profundo, uma conexão que nutra em vez de esgotar. Imagine-se caminhando por um trilho onde cada passo ecoa com as marcas de antigas feridas, enquanto ao redor se desenha o contraste entre a luz e a sombra das suas experiências. Nesse contraste está a chave da transformação. Aprender a distinguir entre o que nos eleva e o que silenciosamente nos arrasta para baixo. Em meio a uma conversa, quando as palavras parecem pesadas e o ânimo se esvai, pode ser que esse cansaço emocional seja o primeiro indício de que algo precisa mudar. É o inconsciente falando através da ausência daquela faísca vital, incitando-o a questionar cada vínculo que o impede de avançar. Esta história é, em essência, um chamado à autenticidade. Um lembrete de que, embora a conexão com os outros possa ser aconchegante, ela não deve vir à custa de perder a essência do que somos. Relações que nos forçam a disfarçar nossa verdadeira identidade, a esconder nossas luzes e sombras, não passam de miragens no deserto da vida. E mesmo assim, muitas vezes nos agarramos a elas na esperança de que, de alguma forma, o cenário mude, de que a tempestade se acalme e possamos nos reconhecer novamente no reflexo do outro. Cada encontro, cada adeus, deixa em nós uma marca indelével. Na jornada da vida, há momentos em que o silêncio se torna o testemunho de decisões inevitáveis. A sensação de exaustão, o receio de deixar ir, que tanto assusta, é, na verdade, o prenúncio de uma nova etapa, o alvorecer de uma vida onde o amor próprio se impõe sobre o medo. Pois, quando você opta por escutar os sinais que emergem do fundo do seu ser, abre espaço para a possibilidade de renascer, de reencontrar aquela versão de si mesmo que sempre esteve pronta para se libertar.
Enquanto percorre estas palavras, deixe que cada letra vibre com a energia da transformação. Não se trata apenas de se afastar de quem não contribui para seu crescimento, mas de abraçar, com coragem, o caminho rumo a uma vida mais plena e autêntica. É nesse ponto de intersecção entre o que deixamos para trás e o que ainda está por vir que a verdadeira magia se revela. E nesse exato momento, uma pergunta se torna inevitável. Você está pronto para abandonar aquilo que o consome e acolher a paz que tanto merece? Fique atento, pois em cada palavra há a promessa de um novo começo. O sussurro de uma mudança que o convida a trilhar o caminho rumo a uma versão mais real, mais livre, mais vibrante de si mesmo. A vida se desenrola como um palco, onde cada encontro e cada silêncio escondem segredos que, por vezes, parecem destinados a se repetir. Enquanto seguimos por essa trilha, a tensão se intensifica a cada instante, em cada suspiro e em cada olhar perdido no horizonte. Imagine um crepúsculo em que o céu se tinge de vermelhos e laranjas, refletindo o conflito interno que arde no fundo do seu ser. É justamente nesses momentos, quando a luz se mistura com a sombra, que você percebe que algo não está completamente certo. Há uma fissura na harmonia, um eco que ressoa na quietude, sussurrando verdades desconfortáveis. No turbilhão da vida, quando as conversas se transformam em labirintos de palavras inacabadas e os silêncios pesam, surge uma inquietude quase imperceptível. É como se o universo, em sua infinita sabedoria, estivesse se comunicando através de pequenos instantes de dúvida, convidando-o a decifrar o enigma escondido em cada interação. A sensação de não estar totalmente em sintonia, aquele murmúrio persistente que faz questionar se realmente pertence àquele lugar, torna-se um presságio do que está por vir. Essa tensão vai crescendo, transformando-se num fio delicado que conecta cada experiência, montando um quebra-cabeça que ainda não se pode compreender por completo. À medida que você se aprofunda na trama, a narrativa se acende com a intriga do inesperado. Lembre-se das vezes em que, mesmo tendo a intuição de buscar algo além, você se agarrou ao conhecido, ao conforto ilusório da familiaridade. Porém, esse custo pela segurança se paga com a exaustão da energia vital e a perda da autenticidade que lhe define. É nesse exato momento que o ambiente se torna denso, quase palpável, e cada palavra trocada parece carregada de uma tensão que não pode ser ignorada. As emoções se entrelaçam em um jogo de luz e sombra, criando um cenário onde o que se oculta por trás da fachada é tão importante quanto o que é revelado. A história se desenvolve entre reviravoltas inesperadas e momentos em que a realidade se distorce, fazendo com que as certezas tremulem. Imagine uma noite em que, enquanto a cidade dorme, você se encontra sozinho com seus pensamentos, e cada som distante ganha um significado oculto. É nesse silêncio inquietante que os detalhes mais sutis emergem. O murmúrio de uma conversa que se torna um eco distante, o aroma de um perfume que evoca lembranças de tempos que não voltarão, ou o toque breve de uma mão que desperta sensações há muito esquecidas. Esses lampejos, aparentemente insignificantes, se unem para formar um mosaico de emoções e dúvidas, revelando que nada na vida é exatamente como parece. No meio desse emaranhado de sentimentos, surge a pergunta que atormenta muitos: estou realmente vivendo a vida que desejo ou simplesmente me acostumei com um ciclo de emoções repetitivas? A resposta se esconde nas frestas das relações que, mesmo aparentando estabilidade, abrigam uma batalha silenciosa por um equilíbrio que se desfaz aos poucos. É quando a tensão se torna quase insuportável, quando cada gesto e cada palavra adquirem um significado oculto e a mente se enche de dúvidas sem fim. Essa luta interna, o conflito entre o desejo de se apegar ao que é familiar e a necessidade de buscar autenticidade, se manifesta nos momentos em que o coração pulsa descompassado, como se quisesse se libertar das correntes invisíveis que o prendem.
a narrativa se entrelaça com episódios onde a incerteza assume o protagonismo. Por vezes, você se sente preso em um jogo de espelhos, onde cada reflexo distorcido revela uma versão de si mesmo que já não reconhece. É nesses instantes de confusão que a tensão alcança seu ápice, e o silêncio se torna uma declaração eloquente do que não é dito. A incerteza se mistura com a esperança, criando um ambiente em que cada decisão se torna um salto no desconhecido, um ato de fé em meio à escuridão. A vida, com sua capacidade inesgotável de surpreender, o convida a questionar cada certeza e a olhar além da superfície em busca de um significado mais profundo. Enquanto você se deixa envolver por esse turbilhão de emoções, o suspense se transforma no batimento constante que dita o ritmo da história. Cada encontro, cada despedida, carrega uma energia que prenuncia o inevitável. Um clímax onde toda a tensão acumulada explode em uma cascata de revelações. A trama o convida a continuar explorando, a desvendar cada camada de significado oculta nos gestos cotidianos, nos olhares trocados sem palavras, nos instantes fugazes em que a alma parece se expressar sem limites. É uma viagem por caminhos inesperados, onde a verdade se revela de maneira surpreendente, desafiando-o a encarar aquilo que há muito evitava. A atmosfera se torna quase tangível, e a mente se enche de imagens intensas. Uma rua deserta, iluminada por lampiões, o reflexo de um rosto numa janela embaçada, ou o eco distante de uma risada que se perde na brisa da noite. Cada imagem, repleta de simbolismo, serve de lembrete de que, no fundo, cada experiência tem um propósito, uma lição a ser aprendida. A tensão que cresce é, na verdade, o prenúncio de uma transformação inevitável. O momento em que você é forçado a encarar seus medos e a descobrir a força que reside dentro de si. Fique atento a cada batida do coração, a cada suspiro, pois, neste cruzamento, a história se prepara para dar uma guinada surpreendente. O eco do que não é dito se torna cada vez mais forte, convidando-o a adentrar um território onde autenticidade e liberdade dançam num ritmo vibrante, repleto de mistério e possibilidades. No meio da tempestade de emoções e incertezas que marcou esse percurso, chega o instante em que o véu se levanta e tudo ganha um significado inesperado. Aquela noite escura, em que o silêncio parecia gritar a verdade, foi o momento decisivo em que a realidade deixou de ser ambígua. Enquanto o coração batia com força, quase rompendo o peito, a mente foi inundada por uma clareza surpreendente. O enigma das relações disfuncionais, dos laços que nos consomem, revelou-se em sua forma mais pura e comovente. Foi ali que você compreendeu que, além das palavras não ditas e dos olhares evitados, existia uma mensagem inescapável. Você não estava destinado a viver amarrado a vínculos que o afastavam do seu verdadeiro eu. A revelação chegou de forma abrupta, como um torrente de emoções que transbordou as barreiras da alma. Aquela sensação de vazio, que por tanto tempo se disfarçara de normalidade, transformou-se numa voz poderosa que exigia ser ouvida. Nesse instante, o medo se confrontou com a determinação, e o eco de antigos padrões se dissipou na penumbra, dando lugar à luz de uma verdade há muito ignorada. Cada relação, cada experiência vivida passou a compor um mosaico complexo que o convidava a reconhecer o poder de escolher a si mesmo. A tensão acumulada, o sofrimento silencioso de ter se agarrado ao que já não servia, explodiu num clímax carregado de emoções intensas, onde a resistência interior se desfez diante da realidade inegável. Nesse exato momento, a dualidade entre amor e apego emergiu como o fator decisivo entre o crescimento pessoal e a perpetuação da dor. Tornou-se evidente que o amor verdadeiro não exige sacrifícios extremos, mas floresce na liberdade e na autenticidade. O vínculo, que outrora parecia inquebrável, revelou-se como uma ilusão que aprisionava a essência de quem você realmente é. E quando se depara com essa verdade crua,
O inconsciente, que por tanto tempo foi um aliado silencioso, transforma-se no farol que ilumina o caminho para a transformação. A intensidade do momento pulsava em cada batida, em cada respiração. Enquanto a mente revivia memórias e emoções, desvendava-se o motivo pelo qual você permitiu que as sombras se instalassem em suas relações. Não se tratava de fraqueza, mas de um medo ancestral de perder o controle, de encarar a solidão que se aproxima ao deixar o conhecido para trás. Contudo, naquele ponto de inflexão, abriu-se um espaço para a possibilidade de renascer. A verdade se revelou na forma como cada sinal, cada alerta, foi um chamado urgente para se libertar das correntes invisíveis e abraçar a sua essência. Naquela noite, a emoção mesclou-se a uma força interior emergente e o impulso de mudar tornou-se o motor de uma revolução pessoal. A revelação, intensa e libertadora, atuou como catalisador para uma transformação profunda. Tudo o que você vivenciou, as palavras não ditas, os silêncios carregados de resignação e as feridas que pareciam incuráveis, convergiu para um único propósito: recuperar o controle da própria existência. A imagem de uma vida onde a autenticidade prevalece, onde cada passo é dado com a certeza de que você escolheu o seu próprio bem-estar, brilhou com força. Esse novo horizonte o impulsionou a encarar o que há muito se temia: a possibilidade de deixar ir e, assim, abrir as portas para um futuro repleto de promessas e crescimento. Naquela hora decisiva, o medo deixou de ser obstáculo e transformou-se no combustível que acendeu a chama da mudança. Toda a tensão acumulada dissolveu-se numa compreensão profunda de que agarrar-se ao que já não alimenta só perpetua um ciclo de dor. Foi como se o universo conspirasse para mostrar que cada experiência, por mais dolorosa que parecesse, trazia uma lição vital escondida em seus detalhes. O peso das dúvidas e das inseguranças evaporou, dando lugar à certeza de que o caminho para uma vida plena exige, acima de tudo, a coragem de ser fiel a si mesmo. Nesse momento culminante, a transformação se revela na forma como você enxerga o mundo. Já não se define pelo que perdeu, mas pelo que descobriu ao longo do caminho. Uma coragem inabalável, uma determinação serena e uma luz interior capaz de iluminar até as noites mais sombrias. A voz do inconsciente, essa guia silenciosa que sempre esteve presente, agora ressoa com clareza, convidando-o a confiar no fluxo natural da vida. Você compreende que cada sinal, cada desconforto, foi um chamado para deixar para trás o supérfluo e se abrir para a magia do que ainda está por vir. Enquanto você avança neste novo capítulo, a narrativa se transforma numa melodia de esperança e bravura. É a história de alguém que, ao reconhecer a necessidade de deixar ir, entrega-se por completo ao processo de reconstrução pessoal. Nesse ato de libertação, revela-se a beleza de viver sem amarras, de abraçar a imperfeição e celebrar cada pequena vitória que surge ao priorizar o próprio bem-estar sobre o medo. A vida, em sua sabedoria infinita, mostra que cada fim é apenas o prelúdio de um renascer, e que em cada adeus há um segredo guardado para aqueles que têm a coragem de se reinventar. A sensação de paz que te envolve é tão profunda que parece como se o tempo parasse por um breve instante, permitindo que você saboreie o doce fruto das suas escolhas. Nesse instante, você se reconcilia com todas as partes do seu ser, com o passado que te formou, com as feridas que te ensinaram a ser forte e com o futuro que se descortina à sua frente, como uma tela em branco pronta para ser pintada com as cores da liberdade. A essência do que foi vivido se funde num abraço reconfortante, lembrando que a verdadeira transformação acontece quando deixamos de lutar contra a corrente e permitimos que a vida nos conduza aonde realmente pertencemos. Assim, nesse final que é ao mesmo tempo um novo começo, fecha-se o círculo de uma história que o convida a abraçar sua autenticidade e a se escolher sem reservas. A narrativa se dissolve numa última pergunta:
pairando no ar como um convite para refletir sobre o valor de abandonar o que não serve, para abrir espaço ao que o eleva e faz você se sentir pleno. É uma pergunta que ressoa no silêncio, transformando-se num eco no coração. Você está disposto a se libertar, a confiar no processo e a renascer na plenitude do seu ser? Com cada palavra e cada batida, desenha-se no horizonte a promessa de renovação. A escuridão se converte num manto acolhedor, onde cada estrela é um farol que o guia para um destino, onde o amor próprio e a autenticidade são os pilares de uma vida sem limites. A narrativa encerra-se com a força de um grito silencioso, o eco de uma verdade inabalável. A vida recompensa quem tem a coragem de deixar ir, de abandonar o que o prende e de caminhar rumo à luz de um novo amanhecer. Nesse instante final, enquanto a noite se rende ao alvorecer, escreve-se a última página de uma história que não termina, mas se reinventa a cada passo. A marca das suas escolhas se estende no tempo, lembrando que optar pela sua paz é o maior presente que você pode se dar. E assim, com o coração tranquilo e o olhar fixo num horizonte repleto de promessas, você se despede do que já foi para abraçar o que sempre foi, um ser cá. Ao chegarmos ao fim deste encontro transformador, convido você a levar consigo cada palavra que tocou seu coração e a transformar essa energia em ação. Lembre-se, cada escolha de se libertar, de se amar e de abraçar sua verdadeira essência é um passo decisivo rumo a uma vida plena. Se hoje você se sentiu desafiado a repensar seus vínculos, a se permitir renascer e a buscar a autenticidade, compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir essa verdade. Deixe seu comentário, inscreva-se e ative as notificações para que possamos continuar essa jornada juntos. Você merece uma vida de liberdade, amor próprio e crescimento constante. E o primeiro passo para essa mudança começa agora. Obrigado por estar aqui e até o próximo encontro, onde juntos vamos descobrir novas formas de florescer e transformar nosso mundo.